Romanos capítulo 9. Restava ao apóstolo uma questão importante a tratar: como é que a salvação comum do judeu e do gentil, tratando-os a ambos como estando de igual modo afastados de Deus, e como a doutrina de que não há diferença nenhuma entre eles, se concilia com as promessas especiais feitas aos judeus? As provas que o apóstolo tinha dado da culpabilidade dos judeus não diziam respeito às promessas de um Deus absolutamente fiel. Iria agora o apóstolo declarar que essas promessas eram anuladas para darem lugar à bênção dos gentios? Se já não faltava quem acusasse o apóstolo de ter desprezado a sua nação e os seus privilégios, os capítulos 9 a 11 respondem a esta questão e mostram, com rara e admirável perfeição, a posição de Israel perante Deus e o Evangelho, abrindo assim ao mesmo tempo e largamente a porta à compreensão dos caminhos de Deus. O apóstolo começa por afirmar o seu profundo interesse pela bênção de Israel. O estado do seu povo era para ele causa de contínua dor. Longe de desprezar os israelitas, tinha-os amado tanto como Moisés os amara. Como ele, Paulo tinha desejado ser por anátema, separado de Deus por amor deles. Versículos 1 a 3. E veja Êxodo capítulo 32, versículo 32. Paulo reconhece bem que todos os privilégios concedidos por Deus até então lhes pertenciam, mas não admite que a palavra de Deus tenha sido aniquilada, versos 4 a 6, e desenvolve algumas provas da livre soberania de Deus, segundo a qual, sem prejudicar as promessas feitas aos judeus, Deus pode admitir os gentios pela eleição da graça. Em primeiro lugar, o apóstolo expõe que a verdade da soberania de Deus foi demonstrada no seio da família de Abraão. Os judeus alegavam os seus direitos exclusivos como descendentes, segundo a carne, desse patriarca ao qual as promessas tinham sido feitas. Mas nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão eram todos seus filhos, porque, nesse caso, Ismael devia ter sido recebido. Ora, os judeus, de modo nenhum, o entendiam assim, mas Deus é plenamente soberano. Ter-se-ia podido alegar o fato de Agar ser uma escrava, mas o caso de Esaú exclui esta escapatória. Uma mesma mãe, Rebeca, tinha tido 2 filhos de um só pai, e Deus tinha escolhido um, Jacó, e rejeitado o outro, Esaú. Era, pois, sob o princípio da sua soberania e de eleição que Deus tinha decidido chamar uma semente da família de Isaque. E ainda, antes de Esaú e Jacó terem nascido, já Deus tinha declarado pela boca do profeta que o mais velho seria servo do mais novo. Era preciso, pois, que os judeus admitissem sobre este ponto a soberania de Deus. Havia injustiça da parte de Deus? Versículo 14. Deus anuncia claramente a Moisés a sua soberania como princípio. É o primeiro de todos os direitos. Mas em que caso Deus tinha exercido esse direito? Num caso em que se tratava do direito de Israel à bênção, direito de que os judeus procuravam tirar partido. Todo Israel deveria ter sido suprimido se Deus tivesse agido em justiça. Só a soberania de Deus tinha sido o meio de Israel escapar. Deus retirara-se da sua soberania para poupar quem ele queria. E assim tinha poupado Israel. A sua justiça devia ter condenado todos
juntos, aqueles que se encontravam envolto do bezerro de ouro que eles tinham feito para o adorarem? Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de Deus e de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 16. Eis, pois, aqui a misericórdia. Pelo que concerne ao julgamento, Faraó serve perfeitamente de exemplo. Inimigo de Deus e do seu povo, tinha tratado com desprezo os direitos de Deus e tinha-se sobremaneira elevado contra ele. Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz? Não deixarei sair Israel. Êxodo capítulo 5, versículo 2. O Senhor serve-se de Faraó, neste seu estado de rebelião e de orgulho, para dar um exemplo da ira e do julgamento divino, de sorte que ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Verso 18. Mas o homem queixa-se deste julgamento do mesmo modo que se queixa da graça que justifica gratuitamente. Se quisermos falar de direitos, é necessário comparar os direitos de Deus com os da criatura que pecou contra ele. Como ousa o homem feito de argila discutir com Deus? O oleiro tem pleno poder sobre o barro para fazer da mesma massa o que lhe aprouver. Ninguém poderá dizer a Deus: o que é isto que fazes? A soberania de Deus é o primeiro dos direitos, o fundamento de todos eles, o fundamento de toda a moralidade. Se Deus não fosse Deus, o que seria ele? O fundamento da questão é Deus quem julga o homem, ou o homem quem julga Deus? Deus pode fazer o que ele quiser? Deus não é objeto de julgamento? Eis o seu direito. Mas quando de fato o apóstolo propõe os dois casos, o da ira e o da graça, ele os apresenta acompanhados de uma grande paciência para com aquele que já está inteiramente preparado para a destruição, para dar, enfim, aos homens um exemplo da sua ira na execução do seu julgamento. Em seguida, Paulo faz-nos ver Deus dando a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que ele tem preparados para a glória. Estes três princípios são aqui estabelecidos com maravilhosa exatidão, a saber, que Deus tem pleno poder para fazer tudo o que lhe apraz e ninguém tem nada a dizer. Em segundo lugar, que Deus usa de um suporte maravilhoso para com os malfeitores, contra os quais, finalmente, a sua ira se manifesta, e, enfim, que Deus demonstra a sua glória nos vasos que ele mesmo preparou por misericórdia para a glória e que ele chamou, quer dentre os judeus, quer dentre os gentios, conforme foi anunciado por Oséias. A doutrina estabelecida é, pois, a da soberania de Deus, doutrina que anula as pretensões dos judeus ao gozo exclusivo de todas as promessas. Estas pretensões eram fundadas no ato de eles descenderem de Abraão, mas de entre esses descendentes, muitos, pelo exercício da soberania de Deus, tinham sido excluídos dos privilégios ligados à promessa. Mas não fora senão o exercício desta soberania que, por ocasião do bezerro de ouro, poupara aqueles que pretendiam ter direito às promessas como sendo descendentes de Abraão. Era preciso, pois, que o judeu reconhecesse esta soberania ou que a admitisse de pleno direito os idumeus, do mesmo modo que os ismaelitas, ao gozo das promessas, e renunciasse ele próprio aos seus privilégios, à exceção, talvez, das famílias de Moisés e de Josué. Mas, sendo tal a soberania de Deus, ele queria agora exercê-la em favor dos gentios, do mesmo modo que dos judeus.
por isso ele chama quem ele quer. Se examinarmos cuidadosamente as citações de Oséias, que são feitas aqui, veremos que Pedro, que só escreve aos judeus convertidos, cita apenas a passagem que se lê no final do capítulo 2, onde Lo-Ami e Lo-Rucama vêm a ser Ami e Rucama, ou seja, compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo,